Celebramos com gratidão tudo o que o Senhor tem feito até aqui. E tenho certeza que Deus já está falando aos nossos corações. Mas Ele ainda tem muito mais. Chegou a hora de receber o melhor de Deus através da pregação da Sua palavra. Esteja conectado e de coração aberto. Para acompanhar as mensagens e os versículos usados, nós preparamos um esboço digital para você que pode ser baixado através do nosso aplicativo. Vamos juntos, com expectativa, vivermos este momento especial como igreja. Seja bem-vindo à nossa casa. Você está na Igreja Batista Betel, a igreja da cidade de Tiradentes. Este é o ano do alinhamento e junto de você nós queremos ser uma família para pertencer. Nós vamos meditar na palavra do Senhor esta noite e hoje nós vamos falar sobre um assunto necessário para cada um de nós, uma vida sobrenatural. Como é que está a tua vida? De vez em quando nós temos uma vida sobrenatural. Às vezes a gente diz, eu tenho uma vidinha, não tenho uma vida, mas tem uma vidinha. Outros têm uma vida boa, obrigado querido. Outros têm uma vida mais ou menos, mas Deus quer que cada um de nós viva uma vida sobrenatural, amém? Para quê? Para um novo tempo na presença de Deus. Quem estava no culto domingo me ouviu pregar. Eu falei que Deus está trazendo um novo nível, ou disse, prepare-se para um novo nível de presença e intimidade, conquista e prosperidade. Querido, a vontade de Deus é uma só, que o crente seja abençoado, próspero e que ele alcance no decorrer da sua vida alguns patamares que o levem mais próximos de Deus. A preocupação e o querer de Deus não é que você seja milionário, que você tenha uma nave, mas que você esteja próximo dele. Lugar do filho é na casa do pai, lugar do filho é na presença do pai, amém? Então, nós precisamos aprender que na nossa vida devemos caminhar cheios de confiança. Você tem um pai, você não é bastardo, você tem um pai que cuida de você. Diariamente nós falamos sobre isso. Um dos grandes problemas que a humanidade está enfrentando é o quê? A orfandade. Homens, mulheres sem pai, sem referência espiritual, não sabem a quem seguir, segue esse, aquele outro, busca de um lado, do outro, mas não tem uma referência. E Deus clamando, como estava lá o pai do filho pródigo, esperando, um dia ele volta para casa, um dia ele retorna, um dia ele vai passar aqui novamente, eu vou abraçá-lo, vou dar as honras que ele precisa, vou honrá-lo como ele deve, e assim acontece. Então, precisamos estar cheios de confiança, porque você tem pai, amém? E além disso, ter no nosso coração uma coisa, intencionalidade. Eu preciso crescer em graça e em conhecimento. Eu preciso me aproximar mais de Deus. Eu preciso estar mais próximo de Deus. O Espírito Santo quer se manifestar e trazer a cada instante algo novo e poderoso na nossa vida. Mas quantas vezes nós chegamos na igreja e chegamos sem nenhuma intenção? Eu vou para o culto hoje porque tem que marcar ponto. Se tivesse um livro de ponto, ele anotava todo o culto, para saber, eu cheguei, estou no culto, bati o ponto hoje, maravilha, mas eu tenho que vir aqui com uma intenção. Quando eu venho à igreja, eu venho com uma intenção, amém? Amém? Aprenda a vir ao culto para buscar e sentir a presença de Deus. Então hoje eu vou falar sobre isso, uma vida sobrenatural. Nós temos que viver de modo sobrenatural, pois a nossa vida é uma experiência muito temporária nesse mundo. O salmista diz que os nossos dias são de 70 anos, misericórdia. Mas ele disse que alguns, pela sua robustez, chegam aos 80, não é? Mas o passar disso é o quê? Enfado e
canseira. Então, a nossa experiência nesse mundo é temporária, principalmente se você comparar que você está predestinado para a vida eterna. Eu vou repetir. Principalmente se você comparar que você está predestinado para a vida eterna. Você não vai morrer, vai viver eternamente. É a promessa de Jesus. Você vai viver eternamente. Então, essa vida de 70 anos é muito pequena, é mínima, comparado a tudo isso. Mas viver essa vida pequena, mínima, de 70 anos aqui, de qualquer forma ou de qualquer maneira, também não vale a pena. Essa vida foi feita para ser vivida na presença de Deus, para ser preparada. É um vestibular para que você chegue onde é preciso. Aonde? Na vida eterna. E na vida eterna, o que é que vai acontecer? Eu não vou ficar no céu sentado numa nuvem tocando harpa. Isso aí é conto, isso é conversa. Eu vou ter uma função, eu vou fazer algumas coisas, eu vou reinar com Cristo, diz a Bíblia. Você crê nisso? A Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo. Então eu tenho que estar preparado. Como que eu tenho que estar preparado? Desta vida para aquela. Eu tenho que estar preparado para realizar o que Deus tem a realizar comigo lá. Amém? Então se prepare, porque Deus quer te dar uma vida sobrenatural. Amém? Amém? E a salvação é apenas o início da minha e da nossa caminhada cristã. Mas você já pensou? A própria salvação, o quanto é sobrenatural? Aprenda isso. Pela fé nós somos salvos em Cristo. Amém? Isso foge, transcende, ultrapassa a compreensão humana. O homem não consegue entender como é que é salvo. Outro dia o homem falou: a mulher matou o marido, esquartejou, jogou dentro de uma mala, jogou no mato, jogou no rio, sei lá, e foi presa. E lá na cadeia ela recebeu Jesus e é salva. É salva? É. Por que é salva? Porque não tem uma coisa com a outra. Primeiro que pecado não tem tamanho. Não. Uma mentirinha é pecado. E um assassinado é pecado. Não é um pecadinho e um pecadão. É pecado do mesmo jeito. E os dois alcançam o perdão de Deus. Deus perdoou a mentirinha e perdoa também o assassino. A diferença é que a mentirinha às vezes passa batido, né? A gente nem percebe que o cara mentiu, pecou, mas a gente nem se dá conta que ele mentiu. E o assassinato, e aí o assassinato tem atrás dele uma coisa, a lei. E a lei mede o tipo de assassinato. Como que mede? Mede assim, o juiz calcula, como é que foi o crime? O crime foi praticado com muita crueldade. O crime foi praticado e a vítima não teve condições de defesa. São os agravantes que a lei vai colocando em cima do crime. Então, quando o juiz julga, ele julga. O juiz não, quem julga esse crime é o jurado, né? Porque crime de morte, quem julga é jurado. É aquele colégio de 7 homens, mulheres que fazem o julgamento. O juiz apenas profere a sentença. Eles condenam e o juiz profere a sentença. Mas a promotoria que acusa diz o quê? Ele tem um agravante. Qual é o agravante? Ele matou com resquícios de crueldade. Tem mais um agravante. Qual é o agravante? A vítima não teve direito de defesa, não conseguiu se defender. Tem mais um agravante. Ele matou por motivo torpe. Qual é o motivo torpe? É para roubar um celular, um exemplo. É um motivo torpe, não qualifica, não justifica a morte. Tudo isso são agravantes que a lei coloca em cima do crime que foi cometido. Essa pessoa cometeu o crime, foi para lá e foi condenada. E vai ter que cumprir 15, 20, até 30 anos de cadeia, porque no Brasil ninguém fica mais do que 30 anos preso. Aliás, ninguém fica 30 anos na cadeia. Com 30 anos ele sai com 10. Um terço da pena ele já consegue ter liberdade assistida, liberdade provisória, liberdade condicional. Ele consegue sair com 30 anos. E lá dentro, pelo bom comportamento, trabalhando, ele vai reduzindo a pena e consegue sair com menos tempo. Muito bem. O que acontece? Essa pessoa aceita Jesus lá na cadeia. Os pecados dela foram perdoados, inclusive o assassinato, diante de Deus. Agora, perante o homem, as consequências desse pecado
continuarão sendo cobradas. A lei vai continuar cobrando as consequências do pecado. E isso vale para todo tipo de pecado que nós cometemos. As consequências do nosso pecado nós iremos pagar. Deus pode te perdoar, mas a consequência você vai ter que assumir, querendo ou não. Amém? Então aprenda, isso foge à compreensão humana. O homem diz, mas não é possível. O cara matou e agora vai para o céu? O cara matou e agora vai para o céu? Está entendendo? Transcende o entendimento humano. E a salvação é como se fosse o primeiro estágio da nossa jornada com Jesus. Quando eu comecei a andar com Jesus, eu andei com Jesus porque eu recebi Ele como meu Senhor e Salvador. Então, quando Ele passou a ser o Salvador da minha vida, eu passei a andar com Ele. Até então, Paulo diz que nós andávamos errantes, como ovelhas sem pastor, perdidos pelo mundo, não sabia para onde ia. Mas agora eu encontrei um caminho, agora eu encontrei vida eterna em Jesus e eu tenho um norte. É Ele. O escritor de Hebreus diz que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu vou olhando para Jesus, tudo que eu faço é olhando para Jesus, eu não olho para outra coisa. Eu tenho que olhar para Jesus. De vez em quando a gente olha para a vida do irmão, para a vida da irmã, para a vida do pastor, que todo mundo pensa que pastor é santo, né? Não é não, viu? Pastor é pecador também, pastor erra também, pastor também pisa na bola. Tem gente que acredita que não, mas tem sim. Tem uns que é mentiroso e diz que é santo, mas é mentira, não é. Então presta atenção. Nós costumamos olhar para isso, para a vida desse, daquele outro, daquela lá na frente. Olha para Jesus. Fala para o teu irmão, olha para Jesus. Olha para Jesus. Quando você aprender a olhar para esse ou para aquele, você vai sofrer, vai ter problemas. Primeiro, todos nós somos falhos. Nenhum de nós é perfeito. Você vai encontrar o que em nós? Nada. Agora, quando você olha para Jesus, Ele tem uma palavra: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lembra disso? Então, quando você vai a Jesus, você vai encontrar tudo isso. Então, começamos, quando recebemos a salvação, a nossa caminhada, a nossa jornada com Jesus. Mas para isso, nós precisamos continuar crescendo, amadurecendo e enraizando a nossa fé. Amém? Eu vou dizer assim: Deus tem mais para você. Pronto. Sintetizei. Deus tem mais para você. Então, se a vida cristã começa sobrenatural, ela deve se manter assim. Os patriarcas, os profetas, os reis tiveram uma vida sobrenatural. Eu poderia falar de tantos. Eu me lembro de Ezequias. Lembram de Ezequias? Ele teve uma vida sobrenatural na presença de Deus. Ele assume o trono jovem ainda. Ele faz um propósito no coração. E o propósito de Ezequias é fazer o seguinte: eu vou fazer tudo aquilo que o meu pai não fez. O pai dele era rebelde, o pai dele era desobediente, e ele foi ao contrário. Ele restaurou o culto a Deus, ele restaurou a adoração a Deus, e passou a obedecer a Deus em tudo. Ele fez tudo o que tinha que fazer para agradar ao Senhor. Um dia ele fica doente, e o profeta vai na casa dele e fala: mano, moiou. Por quê? Porque você vai morrer. Põe a tua casa em ordem, acerta aí a goma, porque o barato é louco. Falou assim para ele. Ele falou: e agora, o que eu faço? O que Ezequias fez? Diz a Bíblia que ele virou para o canto da parede e orou. E olha, até hoje eu não consigo fazer a oração de Ezequias. Tem muito crente que faz, mas eu não consegui ainda. Ele disse: Senhor, lembra-te, eu fiz o que era reto aos teus olhos, andei nos teus caminhos. Eu não lembro direito a oração dele não, mas ele falou mais ou menos isso. E ele chorou. O profeta estava indo embora. Quando o profeta chega lá fora, já estava saindo do palácio, Deus fala para ele: volta e dá um recado para Ezequias. Eu ouvi a oração dele, e vou acrescentar aos seus dias mais 15 anos. E para que ele saiba que isso está acontecendo, manda ele olhar pela janela. O relógio era um relógio do sol, que é o relógio do sol, né, que é com a sombra. E ele falou: você vai ver que ele vai regredir 15 graus. E aconteceu, o relógio voltou. E Ezequias disse: Deus está no negócio. E foi abençoado. Viveram uma vida sobrenatural. Homens que eu poderia falar de Davi, eu poderia falar de Salomão, eu poderia falar de tantos outros. Salomão ora, e Deus fala para ele: o que você quer que eu te dê? Se fosse hoje, o que o cara ia pedir? Um jatinho. Quer um jatinho? Dinheiro? Sei lá, né? O que Salomão pede?
me dá sabedoria para dirigir o teu povo. Já que você me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria e vou te dar também toda a riqueza do mundo. Pronto. Está entendendo o negócio? Por quê? Homens que tiveram vidas sobrenaturais. E quem era Salomão? Um homem igual a você. Um homem igual a eu. Quem era Ezequias? Um homem igual a você, um homem igual a eu. E qual era a diferença? Eles conseguiram ter uma vida sobrenatural. Amém? E Deus quer que nós vivamos da mesma forma, uma vida sobrenatural. Amém? Amém? Abra a tua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 até o 13, porque eu não comecei a mensagem ainda, tá? Eu só estou fazendo o prólogo, não é nem a introdução vai ser daqui a pouco. Miseriqueima. Preste atenção. Lucas capítulo 11, do verso 1 ao 13. Eu vou ler todos os versículos, viu? Verso 1. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tem um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois que todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e àquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém? Então, a vida sobrenatural acontece quando você investe no seu secreto. O texto diz assim: certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. Amém? Jesus sempre, em todo o seu ministério terreno, ele procurou relacionamento com o Pai. Isso foi uma coisa evidente em todo o seu ministério. Ele foi apresentado no templo com 8 dias de vida. Aos 12 anos ele estava onde? No templo, conversando com os doutores da lei. Lembram disso? Nos 3 anos do seu ministério, o secreto não deixou de ser o seu foco. A presença do Pai era vital para Jesus. A Bíblia menciona e enfatiza que Jesus orava, buscava a presença do Pai e por isso ele tinha uma vida sobrenatural. Veja bem, Jesus orou no seu batismo, Lucas 3:21. Ele orou em um determinado lugar, Marcos 1:25. Jesus orou no deserto, Lucas 5:16. Jesus orou a noite toda antes de escolher os 12. Lucas 6:12. Quando ele escolhe os 12, ele desce do Monte Tabor, da Transfiguração, e escolhe os 12 para estar com ele. São cerca de 20 menções sobre oração no tempo do ministério de Jesus, oração de Jesus em particular e no secreto, reafirmando que ele buscava viver uma vida de
intimidade. Então você me diz, o que é o secreto? O secreto, Jesus menciona a oração no secreto, no quarto fechado, como um momento de intimidade e de qualidade com Deus. Nós ficamos muito tempo dizendo, você precisa ter um tempo sozinho com Deus. Lembram disso? Paramos de falar disso, mas nós temos até voltar a falar mais, enfatizar mais. Todo crente precisa ter tempo sozinho com Deus. Quando você tem tempo sozinho com Deus, as coisas dentro de nós começam a mudar. É um tempo de extrema importância, porque nós encontramos diversas evidências bíblicas que Jesus não caminhava sem oração, mas o secreto era intencional. Havia um momento que Jesus se afastava dos apóstolos e ficava sozinho, orando. Um dia ele foi orar, chamou os apóstolos, olhem comigo, eles ficaram ali e ele foi orar sozinho. Quando ele volta, ele encontra os apóstolos tudo orando, tudo falando língua estranha, abençoado. Não foi assim que ele encontrou? Não foi? Você já leu isso? E como é que ele encontrou eles então? Dormindo. Lembra disso? Dormindo. Por quê? Porque eles não conseguiram, mas Jesus estava no secreto com o Pai, sozinho, ele e o Pai. Porque, queridos, há lutas que só você e Deus resolvem. Há problemas que só você e Deus. Não adianta você chegar aqui na igreja, dobrar e dizer, tem misericórdia porque eu cometi esse pecado. Não, você vai escandalizar o outro. Apareceu uma vez eu estava orando. Vou contar assim, rapidinho. Uma vez eu estava orando. Uma oração maluca minha. Minhas orações são meio malucas. E na minha oração, eu estava orando pelos obreiros, sei lá. E no meio da oração eu falei uma frase. E a frase que eu falei foi assim: Senhor, a tua palavra diz que maldito é o obreiro que faz a obra relaxadamente. E uma pessoa que estava lá ouviu eu falando isso. Magoou. A pessoa ficou preocupada. E veio me falar, pastor, o senhor estava orando por mim? Eu estava orando por você. Você é obreira? Sou, então eu estava orando por você. Mas o senhor falou, maldito é o obreiro que faz a obra relaxadamente. O senhor estava dizendo que eu faço a obra relaxadamente? Não, irmã, não. A oração é outra coisa. Porque, então, na oração, você tem palavras, tem coisa que você fala aqui. Entendeu? Então, por isso, Jesus manda orar aonde? Aonde? No secreto. Fica lá, você e Deus. Aí, você fala mal do marido para Jesus. Ele já sabe como é que ele é mesmo. Fala mal da mulher para Jesus, ele sabe como é que ela é. Fala mal da sogra, Jesus, minha sogra. Ele sabe como ela é. Então vai lá e ora, coloca, fala com ele, coloca diante dele. Apresenta para Jesus as tuas dores, as tuas queixas, as tuas necessidades. É no secreto. Você não precisa ser fariseu. Fariseu é que ora aqui: Senhor, eu te dou graça porque eu dizimo, jejuo 3 vezes por semana. Não sou igual a esses outros por aí que não faz nada. Não, você é servo, amém? E Ele quer que você tenha uma vida de intimidade, de qualidade, um tempo sozinho com Deus, amém? Amém? Então Jesus era intencional, e Ele diz assim, olha, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 6, versos 6 e 7. E aprenda uma outra coisa: além do secreto, nós precisamos ter conteúdo das orações. Amém? Jesus apresenta o que deveria conter em nossas orações. Na oração conhecida como Pai Nosso, ele ensina assim, vejamos, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Lucas 11, 2 ao 4. Então, o que é que Jesus está me ensinando nessa oração? O básico. E Ele está ensinando que esse básico, Ele vai prover em todos os momentos, em todas as horas. A primeira coisa que eu preciso aprender: fui à presença de Deus, o que eu tenho que fazer? Adorá-lo. Santificado seja o teu nome. Segunda coisa que eu preciso dizer: venha o quê?
o teu reino. O que nós precisamos? As testemunhas de Jeová dizem que quando eu oro isso aqui, que Jesus mandou orar, é para o reino de Deus ir para a terra. Não é eu que vou para o céu, nós vamos ficar na terra mesmo. É por isso que ele diz, venha o teu reino, nós vamos ficar aqui. Mas isso eu não vou discutir esse assunto. Muito bem, ele diz, dá-nos o pão cotidiano, ou o pão de cada dia, de acordo com a versão. Eu estou lendo na versão NVI. Ele diz, dá-nos o pão cotidiano, que é a mesma palavra. O Pai Nosso em latim, ele diz, pane nostrum quotidiano. Ele diz, pane nostrum quotidiano. Por quê? Porque ele está dizendo, o pão nosso de cada dia, porque o nosso idioma é latim. Perdoa os nossos pecados, como também perdoamos a todos os que nos devem. Eu acho que essa é a parte mais difícil de toda a oração. Quando você pede perdão para Deus. Pedir perdão é fácil, não é? Pedir perdão é fácil, não é? Senhor, me perdoa. E eu costumo dizer e brincar que a gente pede perdão, a gente peca no varejo, não é assim? Mas quando pede perdão, pede no atacado. Já reparou? A gente pega um pecado hoje, outro pecado amanhã, outro pecado depois da manhã. Quem peca um por dia? Tem gente que peca 10, então é 10 hoje, 10 amanhã, 10 depois de amanhã. Mas quando a gente pede perdão, a gente pede como? Perdoa todos os meus pecados. Pecado tem nome. Pecado tem nome. E quando eu peco, eu sei o que foi que eu pequei. Vocês sabem, não? O que vocês pecaram? Mas não estou doido? Ou estou? Eu não estou doido, então eu sei o que eu pequei. Tudo que eu faço, eu sei o que eu fiz. Ou não sei? Porque tem uns crentes assim, não, é que o diabo me pegou. Mentira. Conversa, pegou porque quis pecar. Eu nunca pequei porque o diabo me levou para pecar. Nunca. Todas as vezes que eu pequei foi porque eu quis pecar. Ou com vocês é diferente? O diabo me enganou. Enganou coisa nenhuma. Conversa é essa. Primeiro que eu não acredito que o diabo me engana. Você crê na Bíblia? Você crê na Bíblia? Crê? A Bíblia diz o quê? O anjo do Senhor acampa a seu redor daquele que o teme e os livra. Amém? Então tem um anjo acampado ao teu redor. Tem diabo que chega? Tem? O diabo não vai. Tem um anjo aqui, meu. Tem um anjo do teu lado que o diabo vai fazer o quê aqui? Sabe quando é que o diabo vem? É quando eu dou legalidade. E quando é que eu dou legalidade? Quando é que eu dou legalidade? Não, quando é que eu dou legalidade? Está aí, o versículo está aí, lê o versículo. Quando é que eu dou legalidade? Não, não, lê o versículo. Lê o versículo. Quando é que eu dou legalidade? Não. Isso, esse irmão leu o texto. Quando eu não perdoo, eu permito que o diabo encontre legalidade na minha vida. E aí, querido, ele entra para estraçalhar. Aí você cai em tentação. Aí você se arrebenta. Por quê? Porque você não perdoa. Tem algum pecadinho que você não perdoou ainda? Porque Jesus já te perdoou. Mas você não perdoou o outro. Ele não perdoou, matei na unha. Ele vai firme, olha para a cara dele. Querido, perdão não significa que você tem que reatar a amizade. Sabia disso, não? Não, Deus não exige isso. Entendeu? Porque tem uns caras mala. Tem uns relacionamentos que são ácidos, nocivos. Sabia, não? Você não tem que reatar. Você não é obrigado a andar com má companhia. Você não é obrigado a andar com pessoas que te ferem. O cara todo dia te chuta o calcanhar. Mas você manda eu andar com ele, eu vou andar para ele chutar. Chuta aí, vai que Jesus mandou. Não, ele não mandou não. Ele mandou você perdoá-lo. Ele chutou o teu calcanhar, perdoa. Agora você não é obrigado a andar mais com ele. Agora não precisa ficar com ódio dele, não precisa ficar com raiva dele. Perdoa. Perdoar não é esquecer. Quem esquecer é amnésia. Deu um branco aqui, não lembro de mais nada. Vocês já tiveram algum branco assim, não? Um dia desse, uma irmã estava me contando uma história que aconteceu. E eu não consegui lembrar. Deu um branco. Eu não consegui lembrar a história da irmã. Mas pastor, aconteceu isso, eu não lembro. Não lembro, irmão.
Olha, francamente eu não lembro. Faz 20 anos atrás, não lembro. Mas, amém, se você falou, eu creio. Muito bem. Isso não é perdão, esquecer. Perdão é você lembrar que aquela pessoa chutou o teu calcanhar e não doer mais, não machucar mais. Porque quando você lembra, dói, né? Quando alguém te ofendeu, quando alguém te machucou, quando você lembra, dói. Não é isso? Não dói mais, passou, foi embora, não tem mais dor, não sofro mais, perdoei. Eu vou lembrar, claro, não estou doido. É a mesma história, volta a mesma história. O diabo tampou minha mente, cegou minha mente que eu pequei. Conversa, irmão. Eu pequei porque eu quis. Não teve diabo que cegou minha mente. Eu pequei porque eu quis pecar. Entendeu? E a mesma coisa. Ou o diabo cegou tua mente para você não perdoar. Não, tem uns que falam, né? O diabo endureceu meu coração. Porque a gente sempre tem um pobre coitado em quem jogar as nossas mazelas, né? Sempre a culpa é de quem? Do outro, não é? Então na vida espiritual a culpa é do quem? Do cão. Joga a culpa nele que é mais fácil, amém? Então a oração é uma necessidade vital na vida espiritual. O pastor William Barclay diz o seguinte: a oração cobre a vida toda, a necessidade presente, o pecado passado e as tentações futuras. Aprenda isso, cobre a vida toda, a necessidade presente, o pecado passado e as tentações futuras. Necessidade presente, o que é? Nós devemos pedir a Deus que supra as nossas necessidades diárias e não a nossa ganância insaciável. Presta atenção, Deus supre as nossas necessidades. E a gente vive sonhando, né? Então eu vou orar. Jesus mandou pedir, então eu vou pedir. Senhor, eu quero uma nave. Não é uma nave. Ele falou que vai suprir as tuas necessidades. Amém? Pecado passado. Precisamos pedir que Deus perdoe os nossos pecados. Volto a repetir, como nós perdoamos aqueles que nos devem. Aprenda isso, tá? Jesus fez até uma parábola. Lembra da parábola? Que o sujeito devia 50 denários e chegou lá e falou para o homem: não tenho como te pagar. Ele falou: tá bom, eu vou te perdoar. Ele saiu dali perdoado e feliz da vida. Chega na rua, ele encontra um cara que devia 5 para ele, 5 denários. Ele catou, ou me paga ou te arrebento, ou me paga ou te arrebento. E o cara que havia perdoado 50 viu. Falou: opa, já que é assim, então paga os meus 50, o que te arrebenta sou eu. O que Jesus está explicando nessa parábola? Que nós precisamos perdoar como somos. Se nós queremos perdão, precisamos também perdoar. E não tem jeito, viu? E as tentações futuras, devemos pedir proteção moral, espiritual, rogando ao Pai que nos livre das ciladas do diabo, dos laços do passarinheiro e dos ardis da tentação do maligno. Eu concordo quando dizem que o cristão reconhece a sua fraqueza quando ele sabe da facilidade com que ele cede para as tentações. Já foi tentado? Agora estou falando de tentação. Já foi tentado? Não precisa ser do diabo não, viu? Tá? Não é o diabo só que tenta não. Tem tanta coisa tentando por aí que só o sangue, né? Já foi tentado ou não? Já foi tentado? Nós somos tentados sexualmente. Somos tentados financeiramente ou não? Somos tentados financeiramente, diariamente. As pessoas nos tentam financeiramente e tantas outras coisas. O poder nos tenta a cada dia. O poder é uma coisa inebriante, né? A gente quer poder, a gente quer. O poder conta muito, vale a pena, entendeu? Então, nós precisamos orar. E eu concordo muito com isso, que nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza e entender que somos fracos. Quando a gente entende isso, eu caí na tentação, eu caí nisso e não tem jeito, amém? A tua vida sobrenatural acontece quando você persevera nas suas orações. Ele disse assim: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Sabe, eu fico de vez em quando perguntando, por que é que Deus exige perseverança na oração? Para nos ensinar a refletir sobre quais são os nossos anseios e compromissos. Nós precisamos entender isso. Jesus
reprovou aqueles que se dispuseram a segui-lo sem reflexão ou sem convicção. Teve um que disse assim: eu quero te seguir, mas deixa eu enterrar meu pai. Lembra disso? E assim tantos outros. Então, para orar, para falar com Deus, para viver com Deus, nós precisamos insistir. Nós concluímos que a oração que Deus atende não é uma oração relapsa, morna, sem persistência. Os tempos verbais desse texto que eu estou lendo, eles deixam uma coisa muito clara. Todos eles estão num tempo presente, mas contínuo. Eu diria que é futuro do presente. Não é isso? Futuro do presente. Olha o que ele está dizendo: peçam, que eu peça, que ele peça, que eles peçam. É futuro. Ai meu Deus, eu já não lembro mais. É indicativo do presente, é isso? Futuro do presente, não é? Eu não lembro mais o tempo de verbos. É isso mesmo, futuro do presente. A cabeça já rodou, né? Também você quer o quê? 70 anos não dá para lembrar muita coisa não. Futuro do presente. Peçam. Por quê? Continuem pedindo. O termo do verbo é contínuo. O tempo do verbo é contínuo. Busquem. Eu coloquei o buscai porque é uma outra versão que diz buscai. Então, ele diz busquem. Por quê? Continue buscando, continue pedindo, continue, porque o verbo diz isso. Batam. Eu coloquei batei também, porque diz batei e abrir-se-vos-á. Nessa versão ele diz batam e será aberto. Continue batendo, é isso que ele está dizendo. Continue batendo, continue pedindo. Você já pediu a libertação? Continue pedindo. Você já pediu a vitória? Continue pedindo. Você já bateu na porta? Continue batendo. Você já buscou a tua vitória? Continue buscando. É isso que ele está dizendo. Busquem, peçam, busquem, batam. Em outras palavras, não procurem a Deus apenas quando surge emergência no meio da noite. Você precisa buscar Deus a todo momento, a todo instante, em todo lugar. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo ensina: orai sem cessar. Temos que ter uma vida de constante comunhão com Deus. Então a vida sobrenatural acontece quando você confia no cuidado do céu. Deus cuida de você. O texto diz assim: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? A lição sobre oração tem uma ênfase sobre Deus como pai. E é uma coisa que nós precisamos orar. Tudo que nós pedimos para quem? Para o pai, não é? Já reparou? Todo menino, pai. Por quê? Porque é a referência que nós temos. Hoje está meio difícil achar essa referência, não é? Mas a gente tem essa referência ainda. Porque, querendo ou não, a nossa sociedade ainda é patriarcal. Tá? É meio matriarcal também, mas vamos lá, não vou discutir esse assunto também não, que é perigoso. Deixa eu ficar quieto, né? Então, se aqui na terra o pedido dos filhos já exerce um grande poder sobre os pais, de olha, quando o filho pede, o pai faz, ou não? Quem é pai aqui? Faz ou não faz? Faz ou não faz? Meu Jesus, o pai se mata para dar um iPhone, não sei nem que número, né? Porque eu não sei que número está os iPhones, porque eu não tenho iPhone, nunca tive, nem vou ter, porque eu não sei mexer com aquilo. Os meus celulares têm que ser o mais simples possível, né? Porque iPhone é complicado, é um negocinho ruim de fazer, mexer, né? Eu não gosto. Mas qual é o número de iPhone que está aí agora, gente? 15. Muito bem, iPhone 15. Se o filho pedir um iPhone 15, o que o pai faz? Parcela, ela falou bem. O primeiro iPhone que eu dei para minha filha, não me lembro que iPhone foi também, mas eu me lembro que tem 10 anos atrás, eu não sei quanto tempo tem, parcelei em 10 parcelas. Meu Jesus. Mas ela tinha um iPhone, feliz da vida com o iPhone dela e tal. Eu olhava para aquilo e dizia assim, meu Deus, né? Mas se o filho pede, você faz o quê? Dá. E o que é que Jesus está dizendo? Qual pai na terra que o filho lhe pede um peixe e ele dá uma cobra? Qual pai na terra que o filho pede um pão ou pede um ovo e ele lhe dá um escorpião? Qual? E por isso, aprenda, você tem um pai no céu que cuida de você, e quando você pede, ele te abençoa. Mas a tua oração, a oração do filho, move o coração do pai no céu.
com muito mais intensidade. Amém? Amém? Então, Deus é Pai. Sabe como Ele te vê? Ele te vê como filho. E sabe como Ele age? É uma coisa que nós precisamos entender. É perceptível quando um filho tem intimidade com o pai. Você já reparou? Quando o filho tem intimidade com o pai é fácil. Você repara, uma amizade, uma intimidade, aquela coisa toda. E isso proporciona o quê? Não é nem forçado, nem é antinatural. Mas é uma coisa que foi cultivada com o tempo e tem o mútuo consentimento dos dois. E acontece o quê? Os dois se entendem, caminham e produzem juntos. Por quê? Porque há comunhão. É o que Deus espera de cada um de nós. É o que Deus quer de cada crente, de cada membro da igreja. Que tenha comunhão com Ele. Que ande com Ele. Que esteja com Ele. Que caminhe com Ele. Que entenda o pensamento dEle. Amém? A vida sobrenatural está rendida a Jesus sem restrições. Ele sabe que o Pai cuidará de tudo. Em todas as estações. Porque eu creio num Deus que intervém. Você crê nesse Deus? Não. Eu creio num Deus que intervém, sabe? Deus não deixa a coisa assim, solta não. Porque alguém imagina que Deus deixa frouxo aí. Não, que eu tenho livre-arbítrio, eu só dou do meu nariz e eu vou para onde eu quero. Mentira. Mentira. Você como pai deixa teu filho ir para onde ele quer? Não. Não deixa não. Não deixa. Deixa. O teu não deixa? Não deixa, pai nenhum deixa. Por quê? Porque ele tem amor ao filho. E por ter amor ao filho, ele coloca limites. Por ter amor ao filho, ele faz o quê? Ele dá ao filho, a gente diz, ele dá corda até onde pode. Depois ele segura e começa a puxar a corda de volta. Volta, meu amigo, porque aí é perigoso. Aí não dá para você ir. E eu creio nesse Deus. Que Ele intervém. Quando eu quero dar um passo maior do que a perna, Ele puxa, não tem por onde. A vida sobrenatural, queridos, é vivida por filhos, viu? Aprenda isso. Você quer uma vida sobrenatural? Tem que ser filho. Tem que viver como filho. Por quê? Porque a filiação traz intimidade, traz confiança e traz ousadia. Todo filho é ousado, já reparou não? Até filho de pastor. Sabe o que você está falando? Meu pai é o pastor da igreja. Você já reparou isso não? Por quê? Porque é o que acontece, porque ele tem ousadia. E por que ele tem ousadia? Porque ele é filho. Então ele tem intimidade, ele tem confiança. Amém? O filho herda e o filho desfruta. São coisas que nós precisamos entender. O filho é herdeiro, mas ele já desfruta da herança hoje. Ou não? Já. Os meus filhos têm liberdade de ir na minha casa, abrir a geladeira, fazer o que eles quiserem. Por quê? Porque são filhos. Funciona assim. E os filhos são representantes legítimos. Por isso a oração, Jesus ensina a fazer uma coisa, trazer o céu à terra. Quem traz o céu à terra? O filho. Venha a nós o teu reino. Ele ensina o filho a orar. O filho pode trazer o céu à terra. Outro não pode. Por quê? Porque não é filho. A vida sobrenatural acontece quando você busca a manifestação do Espírito Santo. Olha o que ele diz. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém? A palavra pedir, o verbo pedir, vem do grego aiteo, que significa... Eu transliterei, tá? O aiteu é transliterado, mas está lá. Pedir, rogar, suplicar, desejar, requerer. Tudo isso significa essa palavra pedir no verbo grego. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso pedir, eu posso rogar, suplicar, desejar, requerer. Então aprenda uma coisa, chegou a hora de você viver experiências transformadoras com o Espírito Santo. Ele disse, olha, Jesus falou, ó, pois que o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém? Então o que eu tenho que fazer? Pedir, rogar, suplicar, desejar, requerer. Chegou a hora de viver experiências transformadoras com o Espírito Santo. A primeira experiência transformadora tem que ser em mim. Amém? Tem que ser em nós. E tem coisas que só acontecerão num lugar, no secreto.
Quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, eu fiquei olhando para a cara do sujeito falando, eu falei, esse cara é doido. Eu sou meio crítico, né? Esse cara é doido. Faz uns 10 anos atrás, eu estava num congresso de pastores em Brasília, e o pregador era o Mike Murdock. Já ouviram falar dele? E naquele congresso, ele me surpreendeu em 3 coisas. Uma, nessa palavra. Depois eu falo qual é. A segunda, que ele chegou num jatinho particular, vindo dos Estados Unidos. E a terceira, que ele falou, eu vim aqui para abençoar a vida de vocês. E eu vou dar 4 livros para cada pastor. Só que naquela convenção, tinha 4.000 pastores. Eu falei, tá brincando, né? Vai dar 16 mil livros? Vou dar agora. E daqui a pouco começou a aparecer gente, tudo quanto era buraco que tinha lá no templo onde a gente estava, com 4 livros na mão, entregando para cada pastor, de graça. Falei, caramba, aí comecei a fazer minhas contas. Se custa R$20 cada livro, ele deu R$80 por 4.000 pastores. Esse cara é milionário. Eu comecei pensando assim, né? Puxa vida. Bom, são livros bons, eu tenho até hoje eles aí. Muito bem. Aí ele diz a terceira coisa que me surpreendeu. Ele diz, queridos, eu tenho na minha casa um quarto de oração. É um lugar pequeno, não é muito grande, é pequeno. Tem uma cadeira, uma poltrona que eu sento, um tapete que eu me ajoelho e uma mesinha onde tem minha Bíblia, meus livros e tal. Mas ali é o meu lugar de oração. Naquele lugar, naquele quarto não entra ninguém, nem a minha empregada para limpar. Lá limpo eu. Lá não entra ninguém, só eu. É o meu lugar secreto. E eu falei, mas rapaz. Aí passou alguns anos, aparece um filme chamado Quarto de Guerra. Lembram dele? Lembram desse filme? Quarto de Guerra. E a moça acaba com o closet dela para fazer um quarto de guerra. E um dia ela está lá no quarto de guerra, na batalha, e aí ela recebe o Espírito Santo, recebe autoridade, ela sai lá para o quintal e fala, acabou, diabo, não tem mais aqui, deu para ti, agora a vitória é minha, acabou, não tem mais. Assistiram esse filme? Lembram quando ela faz isso? Ela sai do quarto de guerra com as armas de defesa, com as armas de ataque, com autoridade espiritual, vai lá e repreende o mal que estava sobre a vida dela. Está entendendo o negócio? Comunhão, intimidade com Deus te dá, você se torna cheio do Espírito Santo e começa a viver experiências transformadoras. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Aí eu entendi, falei, puxa vida, então tem coisas que acontecerão no secreto. Tem coisas que serão experimentadas coletivamente. Aqui, todo mundo junto, você vai ver coisas, vai acontecer, mas tem coisas que só acontecem no secreto. E só o Espírito Santo pode garantir que a sua vida seja sobrenatural. Por isso você precisa ter comunhão com Ele. Amém? Foi por isso que Jesus orientou os discípulos a esperar em Jerusalém. Ele disse, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E eles esperaram em oração até que o Espírito Santo viesse sobre eles. Atos 1:8 diz como? Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E continua dizendo, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Amém? Eu vou concluir dizendo o seguinte: os dias são abreviados. Deus tem pressa em avivar a sua igreja e em levantar um povo santo, zeloso e de boas obras, para ser o quê? As suas testemunhas na terra. Deus tem pressa, e nós só seremos capazes de resistir os dias maus se nós estivermos ligados na videira, se nós estivermos em perfeita comunhão com Deus, em constante oração, em uma vida de oração. Não tem jeito, irmãos, eu não estou dizendo que você vai ser santo, entenda uma coisa, estou dizendo que você tem que viver uma vida de oração. Santo você não vai ser. Não confunda uma coisa com outra. Não é porque eu oro muito, agora eu sou santo. Não é, meu irmão.
Você pode pecar a qualquer momento, porque a tua natureza é pecaminosa. Não se ufane, porque de vez em quando a gente se ufana, né? A gente acha que agora eu oro muito, jejuo muito, não tem nada que aconteça comigo. Eu boto uma auréola na cabeça, um par de asas nas costas. Só tinha um cara que tinha um par de asas nas costas, mas não, pode deixar para lá, eu não vou falar sobre ele também não. Muito bem, nós só seremos capazes de ser as suas testemunhas na terra, e só seremos capazes de resistir os dias maus se estivermos ligados na videira. E a única maneira de estar ligados na videira é através da oração, da intimidade com Deus, da consagração. Amém? Os primeiros cristãos eram sobrenaturais. Uma vez eles oraram e o lugar onde eles estavam moveu. O lugar onde eles estavam se moveu. Eles oraram e o lugar em que eles estavam se moveu. Por quê? Porque eles eram homens sobrenaturais. Um dia Pedro chega lá. Pedro era apóstolo, viu? Pedro era apóstolo. Não andava de jaguar, nem de jatinho, mas era apóstolo. Não sei, mas era apóstolo. Ele não andava de jaguar, nem de jatinho. Não tinha nada disso. Nem morava num apartamento de cobertura, mas era apóstolo. Pedro. E um dia ele chega lá na porta do templo e o cara pede uma esmola. E ele sentiu no coração dele de dar uma esmola para o homem, mas ele coçou nos bolsos e não tinha um centavo. E ele falou: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Algo sobrenatural. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. Mas ele fez uma coisa, viu? Ele não ficou esperando o homem levantar, não. Ele falou, catou o cara pela mão e botou ele em pé. E o homem saiu pulando. Lembram disso? Entra no templo e vai adorar. Entra no templo e vai adorar. E alguém diz assim: esse aí não era o cara que estava pedindo esmola ali agora há pouco? É, mas ele era aleijado mesmo ou estava fingindo? Não, eu conheço esse cara desde nascença. Ele sempre foi aleijado. Foi mesmo? O que aconteceu com você então? Tinha um homem lá fora que mandou eu levantar em nome de Jesus e eu levantei. E aqui eu estou, porque Jesus me curou, e aleluia. Pedro nem sabia, o cara não sabia nem o nome de Pedro, mas ele sabia que foi Jesus que curou. Ele sabia que foi, esse era o apóstolo. Não é que dizer, quando você sair por aí, diga que foi o apóstolo fulano que botou a mão na tua cabeça e quando você jarabacaia todo. Não precisa. Quem faz a obra é Jesus. Aprenda isso, quem faz a obra é Jesus. Amém? Essa é a vontade de Jesus para a sua igreja. Amém? Amém? Essa é a vontade de Jesus para a sua igreja. Isso é o que Jesus espera de cada um de nós. Querido, comece a buscar. Comece a orar. Ore mais. Faça um propósito com Deus. Tenha um tempo sozinho com Deus. Amém? Tenha um tempo sozinho com Deus. Ore mais. Busque mais. Fale mais com o Senhor. Coloque a tua vida no altar de Deus. Não desanima não, nem se assuste. Deus tem coisas grandes para fazer com você. E através de você. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Às vezes o diabo vem na nossa mente e coloca uma mensagem. E a mensagem dele é mais ou menos assim: você não é ninguém. Ixi, quem é você? Sabe? Não ouça não. Não dê ouvidos. Aprenda apenas uma coisa. Aquilo que Paulo ensinou. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não é eu. Não sou eu. Eu sou mais do que vencedor aonde? Em Cristo. Aprenda isso. Toda a nossa vitória está nele, em Jesus. E eu só consigo alcançar se eu tiver vida de oração. Então, a porta de emprego ele vai abrir. O problema e as dificuldades que nós estamos enfrentando vão ser solucionados. Você vai chegar lá. Eu vou dizer assim, olha, um dia você vai rir dessa situação que você está vivendo hoje. Um dia você vai lembrar, vai dizer, eu estava brincando porque... Você vai chorar, vai rir dessa situação. Sabe por quê não? Porque isso é passageiro. E tudo que tem aqui é passageiro. Mas Deus está no controle da tua vida. Eu falei e vou repetir. Para que tudo isso aconteça, eu preciso estar ligado na videira. Lembrou disso? Eu preciso estar ligado na videira. Não tem jeito. Quando eu estou ligado na videira, aí eu recebo força. O Espírito Santo me dá força, me dá graça, me ensina como passar, por onde andar, de que maneira andar, para que eu alcance a vitória. Mas aprenda, Deus está no controle. Tenha intimidade com Ele, ore, vá para o secreto.
Não confunda, vá para o secreto. Não precisa contar para ninguém. Ô irmãos, é uma experiência chata essa, eu falo demais. Eu falo demais. Se alguém pisar no meu calo, quando chegar ali na porta, já tem 10 pessoas que escutou. Essa menina pisou no meu calo. Mauretes pisou no meu calo. Eu vou dizer. Quando eu chegar ali na rua, todo mundo já sabe que você pisou no meu calo. Porque eu não aguento, eu tenho essa mania, eu falo demais. Vença no secreto. Não fala não. Sabe, de vez em quando a gente vai comprar um botão para pôr na camisa. E sai dizer, eu vou ali comprar um botão para pôr na camisa. Já reparou ou não? E o cara, que botão que você vai comprar? Ah, é um botão de ouro assim, todo coisa, parece de ouro, todo bonito assim, não sei o que e tal. Pronto. O outro, eu também quero um botão desse. E vai na frente e compra. Já reparou? Uma vez eu vi acontecer um caso na igreja, agora eu vou deixar vocês aí, viu? Eu sou bom. Eu estava num culto. Na primeira fileira assim, tinha um irmão sentado, lendo a Bíblia. E ele estava sentado ali porque ele estava esperando uma oportunidade que o pastor ia dar para ele contar uma bênção. Atrás dele tinha um outro irmão. E esse irmão daqui da frente era igual eu, falava muito. Aí ele achou um versículo, oh glória, aleluia. O outro falou, o que foi? Rapaz, Deus me deu o versículo que eu quero falar. Se o pastor me der uma oportunidade, se ele abrir a oportunidade, eu estou aqui na primeira fileira para ler esse versículo, porque eu sei que Deus vai falar poderosamente. O outro que estava atrás só fez assim, ó. Levantou e olhou o versículo que o irmão estava lendo. Quietinho, ele está falando com o outro do lado aqui. Estão os dois ali sentados, ele está falando para o outro. Se o pastor me der a oportunidade, eu vou ler isso aqui. O que estava atrás levantou e olhou. Quando o pastor falou, a oportunidade está aberta, se alguém quiser contar um testemunho. O de trás levantou correndo e veio. Irmãos, quero ler um versículo. Abriu a Bíblia e leu o versículo. O outro da cadeira falou assim, é de Deus. É de Deus. O quê? Rapaz, isso é de Deus? Porque era isso que eu ia ler. E eu lá do canto dizendo, oh Jesus, tem misericórdia. O leso não viu, rapaz, que o outro aqui. Rapaz, o cara roubou o versículo do irmão. Inveja. Dizem que crente não tem inveja, mas deixa pra lá. Vamos ficar em pé. No secreto, irmão, fala pro teu irmão aí, é no secreto. Tem oração que você precisa fazer e tem que fazer só em espírito. Aprenda isso. Tem oração que você precisa fazer e fazer só em espírito. Não precisa abrir a boca para orar não. Ora em espírito, porque Deus está te ouvindo. Jesus falou, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Não precisa gritar, não precisa espernear. Ora no espírito. Olha, todas as grandes bênçãos que eu tive, eu venci assim, orando em espírito. Nem minha mulher ouviu que eu estava orando. Entendeu? Às vezes eu preciso. Agora vamos orar, nós dois aqui. Por quê? Porque a Bíblia me ensina que o que dois concordar na terra será concordado no céu. E eu creio na Bíblia. Então, junto com ela ali, e é eu e ela. Agora é a oração de guerra. Agora é a oração de batalha. Jesus, amém. Aí eu oro e ela diz amém. É assim mesmo, assim seja. Ela ora e eu digo a mesma coisa. Oração de concordância. Um concordando com o outro. Porque ele falou, o que dois concordar na terra será concordado no céu. Amém. Mas tem oração que você tem que fazer no secreto. É você e Deus. Em silêncio. Não precisa gritar. Por quê? Porque Deus te abençoa. E a vitória chega. E a bênção chega. Tem um casal que chegou aqui do Ceará, rapaz. Olha, eu esqueci deles. Pastor Altair, olha. E a Bispa Silvia. Olha só, rapaz. Não é bispa, rapaz. Olha. Meu Jesus, hein? Ei, Altair, você não está com nada, hein, mano? A mulher saiu daqui, era Dona Maria, voltou, Bispa Silvia, hein? Não é não? Rapaz, tem que chamar de bispa, né? Eu não estou dizendo. Rapaz, eles me contaram uma história que eu não acreditei. Eu disse, pastor, faz 6 anos que nós vamos embora. Eu não acreditei. Para mim foi ontem. O tempo voa, né? Pode uma coisa dessas?
Mas ele está aqui, vai ficar agora, viu? Vai ficar aqui, amém? Vai ficar aqui. E a Silvia também, viu? A bispa, ó, não confunda as coisas, hein? Daqui a pouco ele é apóstata. Apóstata não, apóstolo. Tô confundindo as coisas, rapaz. Olha, negócio desse. Eu tenho umas ideias, né? É desse jeito, maravilha. Mas eu fico muito feliz com vocês aqui, viu? Fico muito feliz em ter vocês de volta e aqui com a gente, né? Porque os caras voltar e ficar por aí não resolve. Tá aqui é bom, amém? Eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para fazer em nós e através de nós, amém?